Bom dia, muito bom dia. Estamos iniciando a nossa primeira live conjunta aqui pelo Facebook e pelo YouTube. Esperamos que esteja tudo certo nas duas plataformas. E hoje nós vamos falar sobre a influência do espírito em nossas vidas. E o que nos motivou a discorrer sobre esse assunto foi um videozinho bem curto que assistimos ontem. Na verdade, ele está, eu vou colocar depois aí nos comentários, mas ele está no TV Mundial Espírita. Mas vai estar nos comentários, tá bom? Vamos aguardando aqui. O Marcelo já está assistindo. Bom dia, Marcelo. Badim. Muito bem, bem-vindo. Como eu estava falando, nós assistimos um videozinho de 3 minutos, e que nós vamos colocar o link aqui para vocês, sobre a influência dos espíritos em nossas vidas. Mas vamos começar com algo muito simples. Quem de nós aqui, enquanto pais, não nos preocupamos com as companhias dos filhos? Ou quem de nós, enquanto filhos, não ouviu dos pais, né, cuidado com quem andas e assim por diante? É uma questão muito prática, muito... A ciência explica isso, o quanto que os pensamentos nos influenciam. Nós somos seres influenciadores e influenciáveis. Hoje, com essa questão aí dos youtubers, dos influencers, isso vai ficando até cada vez mais claro. As pessoas que seguem outras pessoas, buscando saber o que elas fazem, o que elas vestem, toda essa coisa material, mas também aquilo que pensam, aquilo que sentem. E nesse mar de pensamentos vamos nos influenciando uns aos outros. Bom dia, Vânia, você também está aí, que bom. Então, o Carl Gustav Jung já nos falava sobre o inconsciente coletivo. E bem antes disso, Sócrates, ele com a sua maêutica, já compreendia que nós temos acesso às informações universais. O que é isso? É como se fosse os arquivos da nuvem do Google, por exemplo, onde todo o pensamento mundial de todos os tempos está armazenado. E como assim? Ele foi mandado por pensamentos que são ondas eletromagnéticas, e uma vez soltos de nossa mente, né, uma vez que nós pensamos, eles ficam para sempre pelo universo. E aqueles que conseguirem captar na mesma sintonia, eles podem se influenciar com aquele pensamento, por isso temos que cuidar muito do que pensamos, do que sentimos. O vídeo que eu estava comentando, ele conta a historinha de um rapaz, chama-se Sozinho, e o nome já é bastante sugestivo. Ele conta a história de um rapaz que, chegando em casa, a esposa dele está lá, só os dois encarnados, mas um amigo espiritual dele está esperando no sofá. Então, quando ele chega, o amigo já dá um recado para ele, influenciando mentalmente no seu pensamento. Claro, ele não percebe isso conscientemente, mas lá no seu íntimo ele vai recebendo a sugestão daquele amigo espiritual. E eu não vou contar toda a história. Esse vídeo é apenas um de uma série de 6, e ele vai ficando cada vez melhor, mais instrutivo, mais interessante. Ele vai nos dizer também sobre o poder da prece, da intercessão, vai nos mostrar os nossos débitos do passado e a justiça da reencarnação. Então, recomendo bastante que vocês assistam esses vídeos, e, como disse, nós vamos deixar aí nos comentários, ou tanto no YouTube quanto no histórico do YouTube e nos comentários do Facebook. Aí nós podemos, então, buscar no capítulo 9 de O Livro dos Espíritos. O capítulo 9 é a intervenção dos espíritos no mundo corporal. E na questão 459, os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e sobre nossas ações? Os espíritos respondem que, a esse respeito, sua influência é maior do que credes, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem.
E não tem nada de sobrenatural nisso. A lei de Deus, aliás, é a lei natural. Como nós falamos, se nós, enquanto encarnados, nos influenciamos uns aos outros, o que nos influencia? É o pensamento. E o pensamento, ele não... Bom dia, William. Tudo bem? Bem-vindo. Ivone. Então, vamos lá. Nosso pensamento é o que nos liga uns aos outros. Os iguais se atraem. Então, se temos gostos em comum, nós temos a tendência de buscar aqueles que também gostam daquilo. Existem várias confrarias disso, daquilo outro. Aqueles que gostam de falar de futebol vão encontrar pessoas que gostam de futebol para conversar. Da gastronomia, a mesma coisa. Da espiritualidade, e cada ramo da espiritualidade, a mesma coisa. E não só em conversas físicas nós estamos nos influenciando. Eu acho que cada um de nós tem um parente, um amigo que, chegando na sala, mesmo que ele esteja, você não tenha percebido a sua presença, você sente alguma coisa, ou um incômodo, quando a sua energia não bate com a dele, né? Meu santo não vai com aquela pessoa, ele não precisa falar alguma coisa. Ele entra na sala e a sua vibração, ela te traz algum desconforto. Da mesma forma, aqueles que se afinizam conosco, em sentimentos, em pensamentos, nós nos sentimos muito bem estando perto deles, mesmo que não conversemos. Por quê? É a questão da lei de sintonia. Nós nos influenciamos pelos pensamentos e pelos sentimentos. Pois bem, os pensamentos e sentimentos, eles estão nas células físicas? Não. Eles são um atributo do espírito. Então, eles sobrevivem à matéria. E continuamos pensando. Somos seres pensantes, sencientes. Então, quando desencarnamos, continuamos com os mesmos pensamentos. Trazendo aquele ensino do videozinho que comentei com vocês, eu digo videozinho não é porque ele é pouco importante, mas porque ele só tem 3 minutos. E para aqueles que chegaram agora, eles estarão depois nos nossos descritivos lá embaixo para que vocês assistam. Voltando a ele, aquele amigo que estava influenciando o outro a beber, vocês vão perceber na série de vídeos depois que, na verdade, ele é um inimigo de outras eras, mas ele poderia ser um amigo. Imagina a seguinte cena. Eu tenho um grande amigo e toda sexta-feira nós saímos para beber. E ambos já estamos viciados e somos alcoólatras. Ele desencarna, mas continua com o hábito. Então, na sexta-feira, naturalmente, ele viria ao meu encontro, e se eu decidir parar de beber, por exemplo, até em respeito à sua memória, mas ele vai falar, ele vai estar perto de mim falando, não, vamos sim, vamos sim. Então, por isso que os vícios, eles são de 3 ordens, eles são vícios físicos, orgânicos, né, muitas drogas, você tem o vício orgânico, que o seu organismo já está pedindo, mas aí isso poderia se tratar com remédio, por exemplo. Mas temos os vícios emocionais, psicológicos, onde a nossa mente está muito presa àquele hábito, então já fica um pouco mais difícil, talvez uma psicoterapia resolvesse a questão. Mas aliado a isso, podemos dizer que temos o aspecto espiritual daquele vício, onde temos a influência daqueles que se compraziam conosco naquele hábito, e que eu estou falando de vício de bebida, de comida, de qualquer coisa, mas também bons hábitos. Então, se nós temos boas leituras, nós não estamos sozinhos lendo aquilo. Nós estamos trazendo entidades que se afinizam com aquele tipo de conhecimento e estão lá, recebendo o conhecimento que nós estamos exalando. Quando fazemos o Evangelho no Lar, uma prática bastante comum entre os espíritas conscientes, a espiritualidade nos diz que nós iluminamos um bom número de espíritos, porque aquelas vibrações de elevar o sentimento, elevar os pensamentos, buscando a espiritualidade superior, trazendo, então, uma chuva de bênçãos, isso vai se espraiar e
todos aqueles sedentos dessas condições vão se aproximando de nós. E ao contrário, aqueles espíritos mais renitentes, da sombra, quando começa a chegar essa luz do alto, eles vão se sentindo incomodados e se afastam. Por isso, a prática é tão importante nas nossas vidas. Muito bem. Ainda falando sobre o capítulo 9 de O Livro dos Espíritos, eu gostaria que depois vocês lessem. Deixem seus comentários aí, perguntas se quiserem, e a gente vai debatendo o assunto. Mas aí, né, os pensamentos que não são próprios, outros que vão ser sugeridos, sim, nós vamos ter assim. Como que nós vamos distinguir isso ou não? Aí é uma questão de se conhecer. E as perguntas vão se desenrolando, aqueles que já têm alguma afinidade com o conhecimento que Kardec nos trouxe, sabem como ele era um espírito bastante... ele sabia perguntar para poder receber as orientações adequadas. Então, sim, os espíritos influenciam nas nossas vidas. Nós temos, como eu já dizia lá na Boa Nova, nós temos uma multidão que nos acompanha, uma multidão de testemunhas, mas, além disso, uma multidão de influenciadores, os visíveis e os invisíveis. Por isso, nós temos que cuidar da nossa sintonia. Aquilo que passa nos desenhinhos de antigamente, não sei se os de hoje continuam, onde tem o anjinho e o diabinho, né? Por exemplo, no Pica-Pau acontecia isso, no Tom e Jerry, e você escuta um ou outro. É exatamente assim que funciona. Nós estamos ligados aos espíritos mais esclarecidos, aqueles que nos querem o bem, que nos querem iluminar os caminhos, e aqueles tão perturbados quanto nós mesmos, ou até mais, que não compreendem as lições que a vida nos traz e procuram buscar os descaminhos. Então, uns nos influenciam para continuarmos reto no caminho, outros nos influenciam para buscar atalhos. Às vezes, com más intenções, querendo nos prejudicar, mas muitas vezes também não. Muitas vezes apenas por ignorância. E qual é o remédio, então, para esse mal? Bom, se estamos nos desviando dos caminhos pela ignorância, o remédio é que nos instruamos e que também, num segundo momento, nos eduquemos. Qual é a diferença dos dois vocábulos? A instrução é aquela que nos é transmitida e podemos ter todo o conhecimento. Sabemos, então, temos a bússola correta, temos todo o mapa do caminho, temos todos os postos de abastecimento já cadastrados, mas optamos por ficar parados, ou por, ainda que saibamos que essa é uma boa estrada, optamos por desviar-nos do caminho. Seremos mais responsabilizados pela queda eventual, pelos nossos tropeços, do que aquele que desconhecia o caminho. Então nós nos instruímos e, como consequência natural dessa instrução, nós vamos nos aperfeiçoando e desviando-nos cada vez menos desse caminho reto. E por isso, o Espírito da Verdade, ele nos exorta a: espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento, instruí-vos, eis o segundo. Eu disse então da diferença da instrução e educação nós vamos ter o conhecimento, temos a instrução, temos o mapa, temos a bússola, temos os postos. Essa é a instrução. A educação é começar a colocar isso em prática. Então estamos educando o nosso espírito, educando os nossos pensamentos. E com a educação dos nossos pensamentos, nós vamos elevando a sintonia em que eles se situam. E cada vez mais, então, abrindo mão das velhas companhias físicas e espirituais e buscando novas companhias, aquelas que vão trazer mais luz, mais paz, mais amor para nossas vidas. Eu acho que as reflexões de hoje estão de bom tamanho. Os espíritos, sim, influenciam nossas vidas, mas também nós influenciamos os outros. E aí é a responsabilidade maior, porque se também nossos pensamentos viciosos, nossos hábitos perniciosos, nós estamos influenciando nossos filhos,
nós estamos influenciando nossos amigos, e se estamos em queda, estamos levando alguns conosco. E seremos responsabilizados por isso. Mas, educando-nos depois da instrução, educando-nos e buscando novos caminhos, estaremos dando as mãos para muitos queridos, muitas entidades que nem conhecemos, mas que eles serão influenciados pelo nosso bom caminho. Tenhamos todos um bom dia. Espero que vocês que estão aí no YouTube cliquem na inscrição, se inscrevam no canal. Vocês mesmos também do Facebook, se inscrevam no